O telefone morreu? De jeito nenhum. Não morreu. Não morreu. As pessoas têm medo de falar o telefone, né? Claro que dependendo do que você vende, pode ser que o telefone seja menos usual. Mas se você trabalha com produto de venda recorrente ou se é um produto de venda complexa, é impossível você seguir nessa venda sem usar o telefone. Então o telefone continua sendo uma ferramenta de vendas. Continua sendo a principal ferramenta de vendas. A principal? A principal. Eu acredito, defendo que é a principal ferramenta de vendas. Você sabe que muitos alunos, né, do programa de aceleração, eles têm esse desafio de usar o telefone principalmente no início do processo de vendas. Sim. Quando você está fazendo a prospecção de um cliente, por exemplo, né? E aí eu queria te perguntar, na sua visão, na prospecção, qual que é a melhor cadência para você prospectar o cliente e como você interage com relação ao telefone nessa cadência de prospecção? Cara, primeiro é importante assim que as pessoas entendam que não é que você não gosta de falar ao telefone. Primeiro que você não sabe, né? Não sabe usar a técnica certa, não sabe ser interessante para o seu cliente. E aí ninguém quer conversar com alguém que não é interessante. Que só tá lá e aí, tá precisando de nada não? Como é que tá seu estoque? Isso não engaja. Nem pelo telefone, nem por nenhum outro canal, por nenhum outro canal, não adianta. Não é uma exclusividade do telefone, Exato. Né? Mas assim, o que as pessoas precisam entender é que tem um estudo psicológico que lista os 5 principais medos da humanidade. E em terceiro lugar está o medo da rejeição. Então você não gosta de falar ao telefone porque invariavelmente 80% das vezes você vai ser rejeitado. E ninguém gosta disso. Então cria-se um bloqueio e a pessoa acha que a prospecção não dá certo e que hoje dá mais certo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então é uma desculpa, é uma muleta, né? Já vamos partir daí. Quanto à cadência, eu acho que depende muito do produto que você vende. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em mercados que era venda de produto de consumo, né? Então, se eu estou vendendo papel higiênico, café, açúcar e copo descartável, eu tenho que falar com o cliente toda semana, porque ele tem a jornada dele, a jornada dele dentro da minha empresa, o giro do material é muito maior, então eu preciso estar em contato frequente com ele. Então a minha cadência para prospecção, até que ele vire de fato um cliente, eu preciso a cada 15 dias pelo menos falar com ele, né? Virou cliente, pô, aí eu entendo se ele compra quinzenal, mensal, aí é outro papo. Agora, se eu vendo um produto que é complexo, que a jornada do cliente dentro da minha empresa leva 6 meses, 1 ano, por exemplo, eu já vendi sistemas, vendi software de gestão. Tá. Cara, a venda de um software, ela demora às vezes 1 ano para acontecer. Sim. E aí não faz sentido você falar com o cliente toda hora. Você precisa se manter, né, em evidência. Quem não é visto não é lembrado. Então você precisa criar sua cadência de que forma? Pô, uma hora eu vou ligar, outra hora eu vou compartilhar algum artigo com ele no LinkedIn, vou comentar alguma coisa que ele fez lá para ele me ver, vou pegar alguma notícia do mercado e encaminhar para ele por WhatsApp, num outro momento eu vou ligar só para falar, e aí, cara, o Corinthians ganhou, como é que tá? Tá tudo bem? Aquela ligação só para bater papo mesmo, para gerar relacionamento. Então, a cadência, o vendedor precisa primeiro conhecer o perfil de cliente, conhecer o mercado que ele está inserido, porque isso vai fazer total diferença em como que ele vai administrar isso aí, né? E eu acho que também tem uma diferença entre você usar o telefone dentro da prospecção ativa, né, o outbound. Então, você precisa encaixar a ligação para você conseguir o contato, conseguir falar com a pessoa. E aí, essa ligação, ela tem que ter uma abordagem muito assertiva para você conseguir a conexão, ou seja, ter a atenção do seu cliente, né? E aí o telefone, na minha visão, ele ganha disparado dos outros canais, como o WhatsApp, como o e-mail, porque, cara, você tá ouvindo a voz do seu cliente, mesmo que ele não te conheça, né? É algo importante dentro da cadência de prospecção. Agora, quando você tem um lead inbound, né? Ou seja, quando alguém entra em contato com você porque viu, por exemplo, o seu anúncio, entrou no seu site, aí a dinâmica ela é um pouco diferente, porque muitas das vezes o cliente vai falar assim, cara, eu quero o contato pelo WhatsApp, ou ele vai deixar o número do WhatsApp para você. Tem muita gente no B2B que eu vou prospectar o Daniel, eu não tenho o celular do Daniel, eu só tenho, por exemplo, o telefone da empresa. Então, eu não vou deixar de prospectar o Daniel, eu vou ligar na empresa e vou tentar falar com o Daniel, né? Eu vou vencer o gatekeeper, eu vou ter outras dificuldades. Mas quando você está no inbound, normalmente as pessoas colocam o WhatsApp. E aí você pode, dentro da prospecção, dentro da cadência de prospecção, ter um mix entre WhatsApp e telefone, porque aí você tem essa informação, porque o lead pediu o contato.
né? Exato. É isso que você falou, depende muito, né, do cenário que você está inserido. E aí, assim, foi bacana você falar dessa prospecção, né, do lead que vem, de repente, do marketing, ou que vem, né, de alguma outra forma. O lead mais qualificado é o que você vai atrás. Eu acho que tem vendedor que coloca muita responsabilidade em cima do marketing de trazer um lead qualificado. E o marketing vai fazer o quê? Vai fazer aqueles e-mail em massa, vai distribuir, vai disparar para alguém entrar em contato. Então, assim, são 1.000 e-mails disparados para 3 clientes entrarem em contato com você. Desses 3, se você tiver muita sorte, é um que vai virar. Quando você é o responsável pela geração do seu próprio lead, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o cliente, você vai entrar no site, você vai entender se ele tem o perfil de cliente ideal. Porque, de verdade, você coloca lá no site, vocês devem receber um monte de cliente ali querendo contato. Quantos de verdade estão preparados para receber o serviço? Bem poucos. Por isso que tem o processo de qualificação. Exatamente. Né? Faz sentido o que ela disse, porque, por exemplo, quando você está fazendo o outbound, você vai... a tendência é você escolher um lead e você já qualificar esse lead, entende? Então, a ligação, você já tem ali um bom norte de que aquela empresa ou aquela pessoa faz sentido para o teu negócio, para o teu produto. No inbound, não. Entende? Por isso que tem a figura do SDR, né? Sim. Fazer a qualificação e agendar a reunião, por exemplo, para um closer ou dar sequência no relacionamento. Faz total sentido. E aí, esse lance de qualificar o cliente é onde eu posso te dizer, sei lá, que 80%, 90% dos vendedores erram. Ah, é? Sim. Porque não qualifica o cliente, não consegue levantar a necessidade dele. Então, o que eu defendo? Por que eu sou muito defensora da prospecção e do levantamento de necessidade? Porque quando você faz uma boa prospecção, faz uma pesquisa do seu cliente, você está fazendo um trabalho assertivo em cima do perfil de cliente ideal, quando você conhece tudo isso e consegue levantar a necessidade dele, você tem pouquíssimas objeções no meio do processo. E o fechamento acontece que você nem vê. Quando você tem muita objeção, pode voltar lá atrás no processo e ver que foi lá no começo que você errou, você não fez a pergunta certa. Quando você entende a necessidade do cliente, você apresenta uma proposta que não tem como ele recusar. Porque é de acordo com o que ele pediu, é o que ele precisa. Se ele tem muita objeção, ele está com dúvida. Se ele tem dúvida, volta lá no começo. Quando você faz o trabalho certinho, o fechamento é natural. E eu digo assim, que um bolo, ele nunca dá... o bolo, ele dá errado, não é porque a cobertura ficou ruim. A cobertura sempre tá boa. O que tá ruim aqui no meio, ele ficou batumado. Ficou aquele bolo que parece uma sola de sapato, ficou um pudim. Por quê? Porque você usou uma farinha de má qualidade, você usou um fermento vencido. É lá no começo o problema. Entendi. Agora, a gente tá falando de cadência de prospecção, a gente quer ajudar o amigo ouvinte a encaixar o telefone, a motivar, né? Sim. O telefone. Engraçado, ontem eu tava numa sessão de mentoria do programa de aceleração e eu tava corrigindo a cadência de uma aluna, da Marina. E eu falei assim, Marina, poxa, você fez a cadência, você criou ali 7 atividades, mas você reparou que não tem uma ligação? Você reparou que, né, só tinha... LinkedIn e e-mail. Era LinkedIn, acho que era 4 ou 5 interações no LinkedIn e 2 por e-mail, né? E aí a resposta que ela trouxe foi assim, é porque o meu cliente é muito ocupado. Ocupado para você. Mas eu falei assim, fica tranquila, ao longo do programa de aceleração a gente vai cuidar disso, né? Tem uma aula muito, muito, muito importante de resiliência emocional. Sim. E eu queria trazer para a mesa aqui, até para estimular o amigo ouvinte, quem está assistindo o nosso episódio, como lidar com a rejeição? Como lidar com esse medo de ligar para o cliente? Cara, você sabe que é muito treino, né? Você precisa ser interessante para o seu cliente. Por que o cliente te rejeita? Primeiro, quando você liga para ele, você está sentado na mesa assim, olha, quase dormindo, encostado. Isso reflete na sua voz. Eu aposto que se você liga para o cliente, fala com entusiasmo, com alegria, ele não tem como ele ser grosseiro com você. Não tem como. Então, quando você entra em contato, primeiro, quando você receber um serviço muito bom, você comprou um negócio muito legal, quando você vai indicar para um amigo seu, você fala como? Você fala todo entusiasmado, cara, você precisa comprar, olha, isso aqui foi muito legal, isso aqui me ajudou demais, tal. O que o vendedor faz é isso, ele indica a empresa dele para o comprador. Por que ele não faz com a mesma alegria?
Então tem medo porque ele já tem aquele bloqueio e já vai conversar com o cliente com aquela voz caída, já vai pensando que o cliente não vai dar atenção, ele já enraizou de que aquilo não vai dar certo. É insegurança, né? É insegurança. Então primeiro você precisa mudar a sua forma de pensar, para depois mudar o seu comportamento. Quando você não, hoje eu vou, quantas vezes, né? Segunda-feira, nossa, agora eu vou prospectar, vou fazer 25 ligações por dia. A partir de hoje, 25 ligações por dia. Você faz um dia, você faz 2, no terceiro você já não tá fazendo mais. Porque internamente você continua pensando que o telefone morreu, que não vai dar resultado, que o cara vai ser grosseiro, que ele não tá interessado em você. E de fato ele não tá interessado. Tá. Ele nunca ouviu sua voz, não sabe quem você é, talvez ele não esteja nem precisando do que você quer ofertar. Tá. Então, para eu resumir, na sua visão, seria então a postura, A postura. o estado mental. Então, primeiro a Sim. postura, né? Pô, voz, né? Peito para fora ali, aquela voz, né? Segundo, a postura mental do tipo, pô, não estou ligando para incomodar, estou ligando para ajudar. É você acreditar naquilo que você, no movimento que você está fazendo. Sim. Né? E o terceiro ali seria treinar, desenvolver. Treinar e desenvolver. E assim, o que eu falo pros alunos, né, para quem vem treinar comigo é o seguinte: você não tá fazendo favor para ninguém. Você precisa vender para alguém, ele precisa comprar de alguém. Mesmo. Ponto. É isso Vocês se precisam. É isso aí. Né? Um precisa do outro. Então, entenda a sua posição, fala com propriedade, fala com alegria, fala para fora. Como é que... as pessoas perguntam, como é que eu consigo passar da secretária? Se ela não entender o que você quer, com quem você quer falar, ela não vai te ajudar, não vai passar de... Nem ela entendeu o que você quer. Você sabe explicar o que você quer? Você sabe explicar com quem que você quer falar? E aí você vai ver o vendedor no telefone, nem você entende o que ele está querendo, porque ele quer se livrar daquela atividade tão rápido que ele fala atropelado, fala uma coisa em cima da outra, não concatena as ideias, e quem recepcionou a primeira vez a ligação, que muitas vezes não é o comprador de fato ou o decisor, ele vai passar ali por um leão de chácara, que é uma secretária, um assistente, um estagiário. Se aquela pessoa não entender o que você quer, qual é a ajuda que você vai dar para o cliente, ela também não vai te passar para frente. Perfeito. Então, é concatenar as ideias, saber o que seu lead procura e falar a palavra mágica para que ela possa te atender. Perfeito. E você, Dani? Como lidar com a rejeição? Cara, precisa ter uma noção de taxa, né, Lê? Porque é normal que na prospecção a gente tenha uma grande quantidade de ligações que a pessoa não vai querer falar com a gente, a pessoa não precisa, enfim, que não vai rolar uma venda, né? E, por exemplo, a Vanessa falou, vamos fazer 25 ligações por dia. Talvez você fez ali 15 e nada aconteceu ainda. Nada aconteceu. E aí você coloca na sua cabeça que ligar não funciona. Mas se você faz 30 ligações, se você faz 25 ligações e você vende para 2, tá funcionando. É 2 vendas por dia. Demais. Né? Só que faz parte do processo, por isso que é importante ter métrica, né? Ter dados para você olhar. Né? Qual que é a taxa de conversão? Qual que é o número de ligações que eu preciso fazer para conseguir vender? Né? Faz parte do processo. Para você vender para 1, para 2, para 3, você precisa fazer 20, 30 ligações. Então, essas ligações que não dão em nada fazem parte do processo. Não é que não funciona. Funciona, mas eu preciso fazer o volume correto para conseguir ter o resultado. É a famosa consistência, né? Isso. Se você fizer 25 vezes todos os dias por 3 meses, eu duvido que você não cresce seu faturamento em 30% pelo menos. O problema é que as pessoas não têm a constância, né? Perfeito. Ela faz 1 dia, 2, não deu certo, ela já desanima, não vou fazer mais. Mas por mais que faça, o ponto o desanima é a palavra-chave. Porque se eu faço 25 ligações desanimadas, eu posso fazer 50. Nenhuma vai dar certo. Nenhuma vai dar certo. O volume é importante, mas a qualidade... Né? A qualidade da ligação, continuar entusiasmado, continuar dando o seu melhor e tal. Não é, precisa fazer 50. Faz 50 de qualquer jeito. Qualquer coisa que você fizer de qualquer jeito não vai dar resultado. Certo. E outra coisa, né? O fato de você ligar para o cliente hoje, e hoje ele de repente não foi muito amistoso com você, não quer dizer que se você ligar na semana que vem, ele não vai ser super camarada. Exatamente. Você não sabe se o cara acabou de sair da sala do chefe dele, tomou uma lavada. Você não sabe se ele chegou atrasado. Brigou com a esposa. Você não sabe. Então, e outra, né? Você liga para o cliente hoje, ele demora aí, dependendo do ramo de atividade, dependendo do que você vende, é de 60 a 90 dias para esse prospect de fato virar um cliente.
Quantas vezes você precisa falar com ele nesse período, né? De hoje até 90 dias, para que ele, de fato, feche um pedido, compre o seu serviço, compre o seu produto. E aí a importância de estabelecer bem a cadência, A cadência, né? A gente estava falando com o Lucas ontem, né? Que é a pessoa que prospecta nos supervendedores. Ele ligou a primeira vez para uma empresa, a pessoa atendeu, né, tava ocupada, tô fazendo não sei o que lá, não consigo falar agora, e aí ele seguiu todos os passos da nossa cadência, são 14 atividades, se não me engano, né? Na 7ª ligação ele conseguiu falar com ela de novo, ou seja, teve mais 5, teve um monte de e-mail, teve um monte de coisa ali no meio que não conseguiu falar com a pessoa de novo, na 7ª ligação ela conseguiu atender e marcou a reunião. Olha só. Então, se a pessoa ela não segue todas as atividades e dá um lost lá no meio do caminho, já tentei falar com essa pessoa 3 vezes, não consegui dar lost, não ia ter essa reunião. Vendedor precisa ser resiliente. Só que assim também, eu preciso ser resiliente onde vai me gerar um resultado. Por isso eu preciso conhecer o cliente. Porque não adianta você ter lá 14 toques, 14 atividades de cadência numa empresa que você sabe que não tem nem o perfil. E aí é por isso que o vendedor, às vezes, no meio do caminho ele para. Ele não consegue desenhar o perfil de cliente. Quem é o cara que está disposto, que entende o valor no que eu vendo, que entende o valor do meu atendimento? Quem é o cara que vai comprar de mim? E aí você fica perdendo tempo com aquele cara que obviamente não é teu cliente, porque nem todo mundo é teu cliente. Aí você perde tempo com ele e aquilo vai enraizando cada vez mais. Que não dá resultado, não vai, é só indicação, e aí... E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. E por último, mas não menos importante, conheça o Plumes CRM, a melhor ferramenta para fazer gestão de oportunidades de negócio. Nós usamos aqui e nós recomendamos para você. Clique e conheça esta ferramenta. Tamo junto?